E já vamos trazer nossos convidados então, para a gente bater esse papo cheio de assunto hoje. Já aparecem aí ó, na sua tela os nomes de peso, o senador Alessandro Vieira, do PSDB. Temos também Antônio Góes, jornalista, que é fundador do GEDUCA, também autor do livro O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso educacional, além de colunista também do jornal O Globo. E também tem o craque dos dados da web e das redes, Sérgio Spanholo, que é editor do Núcleo de Jornalismo e criador da agência de tecnologia Volt Data Lab. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Segunda Chamada. Temos muito assunto para tratar hoje e já começo com o senhor senador para falar justamente sobre o assunto do dia, que é essa denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Sérgio Moro por calúnia. O senhor que é formado em Direito, tem carreira como delegado, como que o senhor viu essa denúncia da Procuradoria-Geral da República? E me chama a atenção ali o fato de que não há. Eles deixam claro que não sabe que horas, quando e por quem foi feito esse vídeo. Isso é motivo, é uma possibilidade de uma nulidade dessa denúncia? Bem-vindo. Bom, primeiro, boa noite, um prazer estar falando com vocês. É uma denúncia, no mínimo, assodada, né? Com base numa notícia divulgada em redes, um trecho de um vídeo, você faz uma denúncia contra um senador da República. É muito claramente uma PGR capturada politicamente, né? Foi capturada politicamente durante a pandemia, favorecendo o governo Bolsonaro, e agora segue capturada politicamente, tentando agradar aquele grupo dos notórios adversários, inimigos do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Eu acho que todo caso, qualquer caso, merece investigação, mas seja feita de forma séria, com perícia, acesso à íntegra dos dados, para que daí você possa avaliar se existe ou não um mínimo de lastro para uma denúncia. A gente vê a postura da PGR, em particular da subprocuradora Lenora, como muito curiosa, no mínimo. Ela já protagonizou pelo menos 2 desdenúncias, uma figura rara, me parece, na história do Ministério Público. Nós tivemos parlamentares denunciados por corrupção e depois desdenunciados por essa mesma senhora. Então é um padrão de conduta que não condiz com o histórico tão respeitoso do Ministério Público Federal. Mas se houver um revanchismo aí, aqui você atribui, tem o elemento Gilmar Mendes está envolvido nisso também, o elemento não digo no sentido de, o elemento nome, né, a personalidade de Gilmar Mendes e por ser um político de Sérgio Moro. É mais do que o Gilmar Mendes, o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro tem que ter consciência que hoje é aquele cara que se atravessar a rua fora da faixa está arriscado a ter uma denúncia criminal. Essa é a realidade dos fatos. Eu não entro no mérito da anulação de processos por questões processuais, porque isso é questão superada. Na democracia, quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão no seu colegiado, você respeita, e é o fato que a gente tem que respeitar. O ministro, ex-juiz, ex-ministro, hoje senador Sérgio Moro, teve sua atuação em algum momento considerada como inválida pelo Supremo. Mas ele deixou uma fileira de inimigos e adversários que não vão sossegar enquanto não conseguirem atacar de todas as formas a imagem e a liberdade do senador. Já aproveitando para a gente seguir o assunto, estamos às vésperas de uma possível indicação de Cristiano Zanin para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O senhor lá votou contra a indicação de Nunes Marques pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, como o senhor votaria com relação a Cristiano Zanin ser indicado? É preciso primeiro confirmar a indicação e aí fazer a análise mais cuidadosa de currículo, do seu histórico, mas eu sempre defendo a tese de que é uma prerrogativa do presidente da República fazer a indicação. No caso do ministro Nunes Marques, foram apontadas falhas no currículo dele. Existiam informações não confirmadas de fraude no currículo. E você não tem condição de colocar na Suprema Corte um cara que, enfim, de alguma forma altera ou falseia seu currículo. Infelizmente, o Senado entendeu que não era obstáculo e ele foi aprovado por larga maioria. Então, caso se confirme a indicação do advogado Zanin, a gente vai avaliar o currículo dele, vai avaliar a história de vida dele, e se não encontrar nenhum tipo de descumprimento dos requisitos constitucionais, é a obrigação votar favorável. Não é uma escolha ideológica do Senado, é uma escolha ideológica do presidente da República, é isso que a Constituição diz. A impessoalidade pode ser um entrave aí? Não existe um vínculo pessoal entre cliente e advogado, não dá para transformar isso
É diferente de indicar o filho para ser embaixador, por exemplo, como o Bolsonaro tentou fazer. Aí é muito óbvio que você está ferindo um princípio constitucional. Mas um advogado, não, não vejo, não vejo como impessoalidade rompida. Não é uma indicação que eu faria, né? Evidentemente. Eu tenderia a indicar uma pessoa de muito mais idade, muito mais experiência e com uma carreira acadêmica muito robusta. Eu acho que é o que combina mais com a Corte Constitucional. Mas não tem sido esse o histórico. Se você olhar os últimos presidentes, todos eles indicaram pessoas próximas. Aliás, a gente falou em Gilmar Mendes, o próprio Gilmar Mendes fez essa declaração. Todos os indicados, em algum momento, tiveram proximidade política suficiente para serem lembrados pelo presidente da República. A Julieta tem uma pergunta para o senhor aqui, senador. Ela mandou questionar. Senador, caberia um pedido de explicação no caso de Sérgio Moro, não é verdade? Do vídeo. Sim, ele poderia ser interpelado. O natural, se a procuradora encontrou o mínimo indício de cometimento de crime, o natural seria que ela pedisse a instauração do procedimento. O mais natural ainda seria se o suposto ofendido pleiteasse a ação, né? Agora, a Procuradoria da República se movimentar contra um senador da República a toque de caixa e repique de sino é uma coisa absolutamente incomum. Mas da PGR, de Augusto Aras e Lindora, não dá para duvidar de nada. A gente vai seguir com o assunto aqui. A gente está com especialistas em educação, em fake news, em dados de redes sociais, internet, para a gente falar de um assunto que, inclusive, hoje me chamou muita atenção pela até uma coincidência enquanto a gente preparava o programa, que hoje teve uma coletiva da Polícia Civil de Santa Catarina para falar sobre as investigações daquele ataque que a gente viu em Blumenau, que um criminoso entrou com uma machadinha e acabou matando 4 crianças pequenas que brincavam no parquinho na última semana. Enfim, a polícia concluiu esse inquérito e me chamou bastante a atenção ali quando o delegado revela que, ao ouvir esse criminoso, ele disse que não se arrepende do que fez, que se fosse colocado em sociedade novamente, que possivelmente faria de novo, que ele não está nem um pouco arrependido. Então, é grave o momento que a gente vive com relação à violência nas escolas. A gente está próximo de comemorar não, né, de relembrar o 20 de abril aí, que é o aniversário de Columbine, de talvez o mais conhecido atentado contra uma escola lá nos Estados Unidos. E as autoridades estão monitorando as redes sociais, o ambiente virtual, por possíveis ataques nesta data. Então a gente vai falar muito sobre fake news hoje, sobre monitoramento de redes sociais, como que esse ambiente virtual pode ser mais seguro para dar mais segurança também, inclusive, nas escolas. Então, já quero tocar esse assunto aqui, porque quero saber de você, Antônio, que é um especialista nessa área de educação, como que esse tema da violência nas escolas, hoje, que ganha mais notoriedade devido a esses ataques, é algo que há muito tempo aqui no Brasil a gente já deveria ter se preocupado com isso. O que está na raiz desse problema da violência nas escolas? E o norte, né? Porque acho encontrar uma solução vai exigir muito diálogo aí. Bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui conversando, infelizmente, sobre esse assunto tão trágico, né? Que nos deixa todos consternados sempre. Você perguntou qual é a raiz. Eu acho que uma das grandes dificuldades é que não há uma raiz só, né? Assim, esse é um típico de um problema multifacetado. Então, assim, a questão da violência nas escolas não é um tema novo, né? Já se fala há muito tempo. Aí tem questões de violência na escola que dizem respeito a atos de indisciplina, de como é que a gestão escolar, como é que os educadores, como é que você pode criar um clima escolar mais positivo, uma atenção à saúde mental dos alunos, ao bullying. Essas são pautas que sempre mais ou menos, né, elas sempre estiveram, né, no horizonte, pelo menos nas últimas décadas aí de educadores, essa preocupação, né, com indisciplina, bullying, ainda que o nome surgiu recentemente, mas isso sempre foi um tópico, né, um tema das relações escolares. O que a gente tem nesses casos desse tipo de violência contra as escolas, esses que a gente tem visto, de, às vezes, alunos, né,
indo contra professores, matando, usando armas, né? O caso de Columbine, tantos outros que aconteceram nos Estados Unidos, e agora a gente começa a ver com mais frequência isso no Brasil. Isso pelo menos no caso brasileiro, isso está mais ou menos novo no radar das políticas públicas e da preocupação dos educadores. E são casos diferentes, né? Aliás, você estava dando exatamente o exemplo, né? Você começou falando aí do caso desse assassino lá em Santa Catarina, que falou que não se arrepende, que ele faria de novo. Então, assim, você não tem... É um tipo diferente, né? Assim, a gente fica falando muito de vamos colocar detector de metal nas escolas, vamos colocar policiais, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, mas esse é um tipo diferente de motivação. E nesse caso, desse criminoso, ele sequer era relacionado àquela escola, não é nem um caso de bullying. Às vezes a gente tem um caso de bullying que aconteceu no ambiente escolar, que não foi bem trabalhado, ainda que com todo cuidado, que a gente não pode colocar a culpa na escola quando acontece um caso desse, né? Assim, tem várias questões que poderiam ser melhores trabalhadas, mas esses são casos que quando chega a esse nível, a gente tem que abraçar as escolas e tentar ver as melhores maneiras para apoiá-las. Mas, para finalizar aqui minha resposta, o grande problema é esse: não há uma raiz, há várias raízes e há casos diferentes. Agora, o que há de novo no horizonte, principalmente no Brasil, aqui há essa cultura. Essa é uma cultura que vem muito com o discurso da extrema-direita, vem uma cultura também de comunidades que passam a valorizar certos tipos de comportamento. Por isso é tão importante também a gente falar das questões das redes sociais e também do papel da imprensa, né? Uma coisa que a gente pode conversar aqui também um pouco sobre até mesmo o papel da imprensa profissional nesses episódios. E a gente já viu uma mudança forte, né, da própria imprensa, dos maiores veículos, mudando a forma de lidar com esses criminosos que cometem esses massacres, esses ataques. E já que esse problema é antigo, tem várias raízes, como você bem citou, Sérgio, você que está ali de olho nas redes, monitora dados, está muito atento a isso. A gente acrescenta a essa raiz do problema e põe mais um elemento que são as redes sociais, justamente vinculando nessa mudança de não identificar, mostrar foto dessas pessoas que cometem, desses criminosos, cometem esses ataques, justamente para não inspirar outros. Como que é esse ambiente virtual hoje? Quais são as brechas que as redes sociais, principalmente, dão a esse tipo de criminoso? De fato, isso hoje está mais na Deep Web ou não? Ou já está na superfície mesmo? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, boa noite, senador Antônio. Tem algumas, quando se trata de redes sociais e esse tema específico, né, tem algumas questões importantes para abordar. O primeiro, né, é que aí, quando a gente fala de Deep Web, aquelas coisas que são difíceis de acessar, que outras pessoas chamam de Deep Web, né, mas que você precisa fazer algumas coisas específicas no navegador, precisa usar um VPN, isso aí não está sendo o caso aqui, né? Isso está muito na superfície. Isso está no Twitter, que é uma das redes que mais pautam a agenda noticiosa, né? É muito diferente disso estar num grupo de Telegram, que tem vários grupos de Telegram que fazem isso, né? Mas que é obscuro, que você precisa da permissão para entrar. Não, isso está acontecendo na superfície mesmo, né? Por isso que o Twitter tem ficado muito nos holofotes nas últimas semanas, porque a moderação inexistente, né, a não moderação do Twitter permite isso. Eu queria pegar carona numa coisa que o Antônio falou, que é muito interessante, né, do criminoso lá de Blumenau, que o sujeito ele não tinha nenhuma relação com a creche, com a escola lá que ele atacou as crianças, né? E isso ele traz um elemento muito sério também para a discussão, porque, óbvio, quando é um aluno que foi lá, esfaqueou a professora e justificou isso porque ela partou uma briga e tal, é um horror, né? Isso é o pior pesadelo de todo mundo. Mas aí, quando entra um sujeito que não tem nada a ver com nada daquilo lá, motivado por a leitura dele, pela interação dele nas redes sociais, isso causa um sentimento de muito pânico. Porque uma escola, por exemplo, que cuida para não ter bullying, que é uma escola boa com as crianças que estão lá, os pais ficam inseguros, porque podem pular um maluco lá e fazer alguma coisa.
Isso gerou uma onda de desinformação e pânico nas redes sociais nas últimas semanas, a ponto de algumas escolas falarem que iam cancelar as aulas do dia 20 ou do dia 14, né, na sexta-feira, né, por causa dessa insegurança. Eles não sabiam o que ia acontecer. Então tem dois aspectos. Tem um aspecto, de fato, do, do discurso de ódio, do discurso de violência, da apologia a esse tipo de crime hediondo, e também no sentido de que muita desinformação é espalhada até por pessoas que querem o bem. O cara vai espalhar informação no grupo de WhatsApp da família ou da escola, né? Uma informação que não é verdadeira, né? É uma desinformação, e ele acaba criando um pânico generalizado. Isso é muito ruim, assim, não só para o debate, para a moderação, mas também para o sistema educacional inteiro, né? Sem dúvida, é um ambiente de discussão que acaba também, né, se tornando qualquer discussão que não tenha o mínimo de cuidado, né? O senador, inclusive, falando de fake news, como que esse ambiente virtual está cada vez mais nocivo a tanta gente, né, de todas as faixas etárias, não só os jovens, mas a gente viu uma eleição extremamente polarizada com efeito total de redes sociais. Inclusive, vamos falar de Carlos Bolsonaro daqui a pouco saindo das redes sociais do país, isso a se comemorar, o efeito que ele teve ao longo das campanhas nas redes sociais do pai. Mas como é que está essa questão hoje no Congresso? O senhor enviou ali a primeira versão do PL das fake news, tem muita mudança no texto, o governo deve acrescentar novas, inclusive, que está com o deputado Orlando Silva agora. Tem uma expectativa de fato isso ser aprovado, ser votado finalmente, para que a gente consiga, ao mínimo, dar uma margem de segurança, uma regulação para esse ambiente? Sim, eu acredito que a gente vai ter a votação e aprovação do projeto. Ele hoje tem diferenças com relação àquilo que foi aprovado no Senado lá atrás, mas basicamente ele vai ter a incorporação de um capítulo cuidando especificamente da proteção de crianças e adolescentes, que é objeto de um outro projeto meu aqui apresentado no Senado. A gente tem que cuidar dessa questão. E alguma coisa relativa à remuneração do trabalho jornalístico. Mas a essência, que é você entender que a gente tem que trazer as empresas para um centro de responsabilidade, continua no texto. Isso é o mais importante. Sob a égide do Marco Civil da Internet, se fixou um entendimento, que era um entendimento comum globalmente, de que as empresas não tinham nenhuma responsabilidade. A responsabilidade era apenas do autor dos textos, das postagens. Só que hoje já sabe com muita clareza de que as empresas têm sim uma responsabilidade grande. Primeiro porque elas têm o controle e o acesso aos conteúdos, isso é muito claro. E segundo porque elas criam rotinas e algoritmos que induzem a propagação de conteúdo desinformativo, com discurso de ódio, polarizante, porque faz parte da lógica deles de negócio, né? É conteúdo que engaja. Então ele tem que trazer essas empresas com certa responsabilidade e ao mesmo tempo criar um devido processo legal para que as coisas aconteçam. Não dá para ter supressão de perfil porque o ministro A ou o ministro B acordou hoje e decidiu sem nenhuma base legal que teria que acontecer assim. Ou a empresa que faz isso há centenas todos os dias, né? As pessoas hoje dependem muito da sua interação em redes sociais. Então a gente tem a expectativa de uma votação breve. Essa não é uma pauta ideológica, acho que essa discussão já foi superada, não é uma pauta de esquerda, de direita, é uma pauta global, onde todo mundo já entendeu que esse descontrole está criando prejuízos severos para a sociedade. Dentre os prejuízos, a potencialização desse tipo de maluco, que é esse tipo de psicopata, que é sensibilizado, que é tocado por discursos de internet e que comete atos gravíssimos de violência, como a gente tem infelizmente assistido aqui no Brasil em ambiente escolar. Passa pela internet, passa também por uma questão de educação digital, né? A gente tem cada vez mais investir dinheiro para educar as pessoas a viver no ambiente digital. Viver no ambiente digital não é uma escolha, é hoje compulsório, a gente está obrigado a viver no ambiente digital, porque o seu banco é digital, a sua escola está digital, você vota no ambiente digital, enfim, não dá para fugir disso, e a gente tem que ser educado para viver nesse ambiente. Dá para estudar mais detalhes de como seria esse texto mais voltado à criança e adolescente? Basicamente, você criar uma maior responsabilidade das plataformas no tocante ao cumprimento da idade mínima, porque essas ferramentas, vamos dar exemplo,
O Facebook, se eu não estiver enganado, exige 13 anos de idade ou 14 anos de idade. Mas ele não fiscaliza nada disso. Não tem nenhuma verificação. É uma autodeclaração, um preenchimento simples, e muito evidentemente a empresa dispõe de mecanismos para fazer essa verificação. Então esse é um exemplo. Um segundo ponto é o tratamento dos dados que são obtidos com o perfil de criança e adolescente. O uso desses dados para propaganda, por exemplo, o uso desses dados para indução de comportamentos, isso tudo passa a ser mais regulado. A gente exige um cuidado maior para que esse jovem seja mais protegido numa fase importante do seu desenvolvimento psicológico. Também não dá para você pegar e jogar essa responsabilidade no colo dos pais. Os pais, mais ainda, na sua maioria, não têm capacitação para lidar com desinformação em rede social, perfil fake, as várias estratégias de recrutamento, de captura em redes sociais. Então, é preciso que quem tem o dinheiro e as ferramentas para fazer isso seja cobrado a fazê-lo, e a gente está falando aí das empresas. Góes, você vê que é por aí também a linha, acho que até para refletir no aspecto escolar, mesmo dentro da escola, e quando a gente vê que, ok, todo mundo tem acesso, nem todo mundo, né, mas grande parte da população tem acesso à internet, não necessariamente ao celular ali 24 horas, todos os dias, quando muitas escolas sequer têm computador, sequer têm quadro, sequer têm carteira. Como que isso, ainda assim, é um problema? Eu concordo com o senador que a gente precisa olhar também para essa questão também pelo prisma da educação, né? Não é que isso vai resolver, né? Aliás, de novo, a gente está diante de um problema com múltiplas raízes, né? Mas há toda uma discussão sobre, por exemplo, a educação midiática, e que eu acho que ela precisa vir muito combinada também uma discussão sobre a educação para a cidadania. Porque a gente estava falando aqui de fake news, o Sérgio estava falando de fake news, né? Por vezes as pessoas acham que que dando um treinamento, né, que ensinando as crianças ou os pais a como identificarem o que é uma fake news, isso vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema, porque na raiz desse problema tem algo muito mais sério, que é os nossos mecanismos, os viés de confirmação, a nossa tendência a buscar uma narrativa que confirme o que a gente já acha, e aí vem as redes sociais e em momentos extremos, grupos organizados explorando essas estratégias, né, de você polarizar o ambiente de modo a você criar realmente pessoas que se odeiam, né, que vivem em bolhas, que consomem só aquilo que elas querem ouvir, e aí você não tem contato com outras bolhas. Isso aí tem muito a ver com a educação midiática, de entender como é que são esses mecanismos, como é que é o funcionamento das redes, como é que é o funcionamento também da grande imprensa, como é que você se informa melhor, como é que você busca fontes confiáveis, mas tem a ver muito com a educação para a cidadania, ou seja, a escola pública, principalmente a escola pública, por excelência, o melhor local para você trabalhar, para você lidar com a diversidade, porque ali você vai ter pessoas que discordam de você vai ter conflitos fazem parte da natureza da escola, assim, é impossível ter uma escola sem conflitos. É sempre bom dizer, só voltando a uma questão que quando a gente estava falando lá de violência na escola, diariamente no Brasil, 50 milhões de crianças se encontram com 2 milhões de professores em 180 mil escolas, e na maioria dos casos as relações são harmoniosas. Porém, obviamente, quando acontecem casos de muita violência, é óbvio que a gente tem que ficar atento, principalmente quando são casos tão dramáticos. Mas a escola pública é o local propício para a gente fazer essa discussão, para a gente aprimorar bastante esse convívio para a cidadania, que é algo que falta, e não só pelas crianças, a gente tem visto como adultos, né, nós adultos nesse país e em vários outros países, né, a gente não está preparado para esse exercício da convivência democrática, respeitosa. Isso é fundamental para criar uma cultura de paz na sociedade. É óbvio que quando a gente fala de cultura de paz, a gente não está defendendo que apenas isso vai resolver problemas sérios como o ódio nas redes ou ataques a escolas. É muito mais complexo. Mas um dos elementos, principalmente quando a gente olha no longo prazo, para a gente trabalhar com essa questão da violência nas escolas e do convívio democrático e civilizado entre todos, é, sem dúvida nenhuma, a educação midiática e a educação para a cidadania nas escolas. Até fazer uma pergunta que dá para associar as respostas de todos, podem até comentar uma pergunta para todos vocês.
mas vou direcionar ao Sérgio primeiro, que eu quero saber quais são os pontos na sua avaliação, o Sérgio, desse PL das fake news, ou que está lá no Congresso agora, que você acha que de jeito nenhum as big techs vão aceitar, que isso aqui, se os senadores ou se os congressistas aprovarem, vai dar muito chabu. Eu queria ouvir até do senador Alessandro como que é o lobby dessas empresas lá dentro hoje. Se elas fazem, de fato, muito entrave e barreira. Pode começar, Sérgio, e aí vocês complementam. Assim, tem no Marco Civil da Internet tem o artigo 19, né? Que ele... Olha, minhas cachorras ficaram loucas aqui. É o Twitter, esse aí? 19, eu só tenho 3 só. E o Marco Civil da Internet, o artigo 19, ele é muito parecido com a Section 230 lá da regulação americana, que diz que as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo que é publicado nelas, né? Eles só podem tirar mediante determinação judicial. Esse é um ponto que as plataformas vão lutar o máximo que elas puderem, né? Elas não querem ser proativas na derrubada de posts, por vários motivos, assim, é custoso, eles também não querem interferir no que eles chamam do discurso de liberdade de expressão, né, dessa prerrogativa do cidadão e tal, então é uma área muito sensível para eles, né, e eu acho que as Big Techs vão lutar muito contra isso. E agora tem que ver aí, tem que perguntar para o senador e para os deputados lá como é que vai ser esse cabo de guerra entre essas empresas e a política. E o outro ponto também importante, como o senador mencionou, da remuneração dos jornalistas, é um tema muito espinhoso. Eu faço parte de algumas associações de jornalismo e ninguém consegue concordar o que é melhor, né? Porque se a gente for remunerar... A Globo está brigando com as Big Techs porque quer ser remunerada, e aí se a Globo for remunerada, a Folha quer ser remunerada, se a Folha quiser ser remunerada, as empresas menores de comunicação querem ser remuneradas, se a empresa menor de comunicação quer ser remunerada, o perfil X ou Y que produz conteúdo quer ser remunerado, e aí, enfim, é muito difícil chegar num equilíbrio. Enfim, tem muito. E fala assim: tem que ser baseado em audiência, tamanho da audiência. Pô, mas até aí o Jornal da Cidade Online, que é um veículo de desinformação reconhecido aí como veículo de desinformação por muitas organizações, tem uma audiência muito grande, muito maior do que muito veículo sério e tal, né? Então, como é que a gente chega nesse equilíbrio, né? Então, são 2 pontos que eu acho que vão dar muito problema aí na aprovação. Mas acho que ninguém nega, pelo menos nenhum lado nega, que é necessário ter algum tipo de regulação urgente em relação a isso. Nos últimos anos, a gente teve uma aceleração dessa compreensão, né? Lá atrás, quando a gente apresentou o projeto e conseguiu votar e aprovar no Senado, foi uma batalha, né? Os grandes sites, as plataformas desinformavam, né? Apresentavam textos, apresentavam vídeos com conteúdo que não condizia com o texto do projeto de lei, né? Claramente desinformado. E a gente enfrentava... Ou seja, as próprias Big Techs faziam fake news. Exatamente, desinformavam com muita clareza. Os bolsonaristas reagiam de forma bastante dura e grupos progressistas também reagiam alegando um risco de censura. E aí, veja, o texto que o Senado votou não fala em nenhum instante em conteúdo. A gente não entra no debate de conteúdo, porque conteúdo é muito difícil, a gente não pode ter um Ministério da Verdade, né? Isso não é compatível com uma democracia. O que o projeto faz é dar viabilidade contemporânea para aquilo que já está na Constituição. É livre opinião, mas é vedado o anonimato. E no ambiente digital hoje, com contas falsas, com desinformação, você muitas vezes não consegue identificar o autor do crime. Então, trazer as empresas para esse centro de informação, mostrar que elas ganham muito dinheiro com isso, mostrar que elas têm as ferramentas para fazer o cerceamento, e é muito fácil de você ver isso. Você tem a todo instante contas desabilitadas, perfis suspensos, enfim, elas têm os dados todos, é só literalmente um direcionamento, e que eles não fazem porque financeiramente não é interessante. Acho que a gente superou algumas barreiras. Os fatos graves que seguem acontecendo impulsionam a aprovação. A gente não pode ignorar o tamanho da bolha de desinformação que levou pessoas a um nível de alienação
que hoje os vários presos do 8 de janeiro mostram. Pessoas completamente desconectadas da realidade. Tem que regular isso. E acredito que vai ter sucesso. O conteúdo final a gente só vai saber mais adiante, mas eu tenho a expectativa de uma legislação positiva. Posso só complementar aqui, Daniel, que o À senador tocou vontade. num ponto importante, assim, às vezes quando eu toquei nesse ponto com algumas... Eu tenho amigos e conhecidos que trabalham nessas empresas de Big Tech e tal, e sempre que eu toco no tema do dinheiro, né, da grana, que nem o senador falou, eles ganham muito dinheiro com isso. Assim, como é que uma empresa que fatura 290 bilhões de dólares por ano, que nem o Google, não consegue fazer uma moderação, um monitoramento ativo contra a violência nas escolas, por exemplo, ali, né? Consegue até melhor do que o Twitter, porque o Twitter, depois que o Elon Musk comprou, eles cortaram tudo. Mas, assim, são empresas bilionárias que faturam muito dinheiro em cima disso aí. Como é que você não tem tecnologia ou até moderação humana, né, para entender o que está acontecendo ali sob o capô, né? É muito fácil, inclusive tem um pesquisador aí, né, um jornalista, pesquisador, o Guilherme Felitti. Durante a pandemia, né, o YouTube proibiu o vídeo com desinformação sobre vacina, né, hesitação vacinal e tal. E aí bastou os vídeos trocarem a vacina, trocarem a letra A pelo 4, né, parecendo com A, e a moderação não pegava mais esses vídeos, os vídeos ficavam no ar dias e dias, até alguém denunciar o negócio, né? Então, o que seria uma coisa bem simples, né, pensar essas variações, fazer um monitoramento que vai um pouco além da busca textual lá e tal, não é difícil de compreender, né? O que entra no que o senador falou, que só pode ser uma motivação financeira, né, de apresentação de resultados e tal. Então, por isso que, na minha opinião, uma legislação compreensiva, né, e eu não sou jurista, não sou advogado, né, mas eu entendo que uma legislação compreensiva e concordada e debatida, né, com a sociedade civil e tal, vai ser muito importante para que essas empresas tenham prestação de conta do que elas fazem, porque é inacreditável que seja como está agora, entendeu? Ou seja, tem até um comentário aqui do Bruno que vai um pouco nessa linha que você estava falando, que era assim, os algoritmos reforçam recomendações de conteúdo similar ao que você consome. O crime é do autor, a repercussão é da mídia, que é outra opinião do Anielo. Mas a ideia também de que está lá, você está se alimentando só daquele tipo de informação que você já consome, que é uma coisa que a gente viu muito no WhatsApp, né? Por que aqueles grupos bombaram tanto? Porque você só consome ali aquilo que você acredita, não tem espaço para um contraditório e acaba dando voz à sua loucura ali, né? Então você, legitima aquilo que você pensa e você se acha no direito de eliminar qualquer outra forma de pensamento discordante do seu. Agora, acho que essa pergunta é de 1 milhão, né, o Góes? Aqui, quando a gente está falando de política, a gente viu isso de forma muito evidente nas eleições. Você se alimenta daquilo que você quer. Tá na base das escolas também, talvez, mudar ali, não sei, no currículo, algo de ensinar isso, ensinar o básico, né? Que você tem que ouvir o diferente do que você pensa. Não, isso tá na nossa, assim, se você olha o nosso documento que norteia o currículo das escolas, que é a Base Nacional Comum Curricular, tem em vários pontos a base, inclusive nas competências gerais, né, que são as principais, né, que depois vem todo o detalhamento, o que vai ser trabalhado série a série, isso está tudo lá, né, assim, tem vários caminhos que os professores podem trabalhar para chegar nesses temas em sala de aula. Agora, a tentação sempre nossa é achar que isso vai ser simples, que vai ser fácil, vai ser resolvido. E eu gosto muito do livro, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com professores que traziam temas de 2 pesquisadores. O nome do livro chama The Political Classroom, a sala de aula política. E são pesquisadores que acompanharam várias escolas de ensino médio nos Estados Unidos sobre como é que os professores lidavam com política. E uma das coisas que eles chamam a atenção nessa pesquisa é que quando temas mais polêmicos, os alunos querem que em geral, os alunos querem que os professores tragam isso, mas o professor tem que estar
tem que saber como lidar com aquilo, tem que ter um preparo, tem que ter um preparo prévio da turma, e isso não acontece numa aula, né? Você não vai ensinar a ouvir o outro lado. Isso aí é algo que, assim, que você precisa trabalhar constantemente. Então não é um trabalho de um professor de sociologia, de filosofia ou de língua portuguesa. Tem que ser realmente um trabalho constante, aquilo tem que fazer parte do projeto político-pedagógico da escola e ser trabalhado desde o início, porque é quase como lutar contra a nossa natureza. A nossa tendência natural é a gente querer, nos traz conforto a ouvir alguém que diz o que a gente pensa, e nos traz desconforto, essa é a verdade, ouvir alguém que a gente discorda. Então, para você treinar o seu olhar de respira, vou procurar uma informação confiável, vou ler alguém que eu discordo, e o que eu acho que é assim, o grande objetivo, né, um dos grandes objetivos da educação devia ser esse, né, você procurar, através desse diálogo, quando é um diálogo respeitoso e construtivo, nem sempre você vai mudar de opinião, mas o seu argumento vai ser melhor. E tem várias pesquisas mostrando quanto que, por exemplo, empresas onde você tem mais diversidade de olhares, são empresas onde podem haver mais conflitos, em geral é normal que aconteçam mais conflitos, mas quando você tem um clima organizacional que você sabe dialogar com esses conflitos, essas empresas elas são muito melhores, porque elas antevêm cenários que outras pessoas não conseguem ver. Então, assim, isso tudo faz parte do currículo da escola. Agora, não basta colocar no papel, né? Isso é algo que tem que ser trabalhado, retrabalhado, com várias estratégias, com vários professores. Não há uma... pode até ser, algumas escolas podem ter uma disciplina de educação midiática, por exemplo, mas isso não vai resolver se for tratado de forma isolada. Então tem que ser realmente algo que esteja no projeto político da escola. Na lei já está, mas para você trabalhar isso constantemente é algo que eu acho que a gente pode avançar, não só no Brasil, né? Acho que é um desafio para as escolas no mundo todo. Mas você acredita que essa nova geração que está vindo aí, ela é mais atenta a fake news do que essa atual? Olha, eu acho que essa geração nova, ela foi inundada, né? Eu estou falando aqui de quem tem 48 anos, né? Então, assim, a gente já estava num ambiente, a gente já viveu um outro ambiente de informação que também tinha seus problemas, tá? Fake news não nasceu agora, desinformação não nasceu agora, mas as coisas eram mais filtradas, né? Acho que o Sérgio pode falar até melhor isso do que eu. Então, assim, a gente era acostumado a viver com filtros e quando surgiram as redes, veio a oportunidade, que eu acho que essa nova geração, ela surfou principalmente, eu até acho que já tem uma mudança, viu? Uma primeira geração dos primeiros encantados, né, por esse mundo digital, eu acho que era aquela ideia de que, olha, com o celular na mão, eu vou ali numa manifestação, faço meu vídeo, eu conto a verdade, né? E aí você espalha a verdade e geralmente essa verdade chega a quem quer ouvir aquela verdade que você está propagando ali. Então, tinha uma certa ingenuidade. Claro que as redes têm sua potência, né? Assim, tem muitas coisas para as quais elas servem e nos melhoram como sociedade, mas eu acho que agora a gente começa a falar mais, eu acho que começa a indústria essas big techs, né? Eu acho que elas começam a ser tratadas hoje um pouco como a indústria do cigarro começou a ser tratada, né? A indústria poluidora. Então a gente já começa a ter uma reação da sociedade, e aliás esse é um ponto muito importante, de novo, dialogando com o ponto que o Sérgio falou, né? Se é preciso que as big techs tenham mecanismos, algoritmos, computadores, inteligências, mas é muito importante também que a sociedade esteja vigilante, porque talvez algumas, mesmo os melhores mecanismos, talvez algumas estratégias elas burlem, né, essa vigilância das redes, mas se nós, como sociedade, estivermos vigilantes e tivermos canais para apresentar isso, eu acho que esse é um caminho que não pode ser descartado, né? Então, assim, a solução não passa só certamente passa pela regulação, e aí acho que o senador pode falar muito melhor do que eu, do que nós, mas ela também passa por uma educação de toda a sociedade, desde dessa nova geração e da geração que já foi acostumada com outro mundo. A gente está falando aqui de moderação de conteúdo, aí chegou um comentário muito bom, que é mais ou menos isso, né? Deixa de uma forma mais lúdica o que a gente está falando, que é da Ana Cláudia Maia. Ela fala assim: minha filha usou o Google
para pesquisar esmalte azul. E agora eu recebo anúncios de esmaltes em todas as minhas redes sociais. Mas as redes não identificam redes de ódio? Ah, tá. No sentido de, olha, eles estão sabendo o que a gente está falando, né? Você fala o que você quer comprar aqui, né? Capa de travesseiro. Amanhã tá todas as suas redes sociais com capa de travesseiro. Mas isso é moderação de conteúdo, Sérgio? É bom até explicar por que isso acontece, né? Na verdade, isso não é moderação de conteúdo. Várias pessoas, você deve conhecer gente, ou você mesmo até deve ter pensado isso, que você acha que o seu telefone está te ouvindo, né? Ah, nunca mencionei que eu queria fazer uma viagem e de repente eu tenho um monte de anúncio de viagem. Mas na verdade o algoritmo dos caras é tão sofisticado que ele muitas vezes consegue até prever o que você quer com base não só em busca, como leitura, né? Você não precisa ter um prompt, né, uma pesquisa ativa, quero viajar, né? Você leu 3 matérias que tangenciam um pouco, que tem a ver com viagem, e aí você parou por 1 segundo a mais num post de viagem ou coisa assim, e aí ele vai montando um perfil online seu de escolhas e detalhes e interesses, e ele consegue achar exatamente o que você está querendo, né? Obviamente ele erra às vezes, mas e obviamente, se você digitar esmalte lá, ele vai saber que você quer esmalte, aí ele vai colocar direto lá. Mas às vezes é muito mais sutil do que isso, ele monta aquele próprio perfil para você. Tem até uma máxima que fala assim: se alguém está tentando vender alguma coisa online para você, não compre, porque está baseado nesses seus interesses, esses dados que eles captam de você. Mas não chega a ser moderação. Isso é formação de personas e perfis online, né? A moderação é uma coisa um pouco mais baseada no conteúdo que o usuário tá compartilhando, né? Então é muito mais sutil, porque você leva em conta liberdade de expressão, você leva em conta diferenças políticas, você leva em conta vivência, você leva em conta um monte de coisa, né? Então, é um trabalho muito difícil. Eu acho que as plataformas têm um trabalho muito difícil nesse sentido. Mas são elas que estão ganhando dinheiro, são elas que estão na linha de frente. São esses executivos, empresários e tal, que escolheram ter um negócio, tá nesse negócio. Então, o ônus é deles de solucionar também, né? Obviamente com a ajuda da sociedade, da legislação, das legislaturas, né, de todo mundo, mas do jornalismo, mas moderação de conteúdo, de fato, é um tema espinhoso, não só de agora, de muitos anos também, e estou muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos meses ou anos aí. Senador, até aproveitando já que a gente também está nessa linha do moderação de conteúdo, como que o senhor avalia até aqui a gestão, esse governo atual, governo Lula, principalmente ali o Ministério da Justiça com o Flávio Dino, com essa portaria, com a relação às Big Techs? Como que está se dando essa relação? Qual a sua avaliação sobre essa forma de lidar com as Big Techs do governo? E mais, como que chega no Senado essa proposta também do governo de ter um órgão que funcionaria como uma espécie de agência reguladora, uma ANAC da vida, mais ligado às redes sociais, às Big Techs, para monitorar esse conteúdo? Já está dando o que falar isso porque está soando como um possível censor também. Não, primeiro, o portaria não é um instrumento adequado para tratar desse tipo de tema, né? Mais ainda quando você tem projetos em tramitação no Congresso. Então acho que é um erro do governo. Ainda que no mérito a gente tenha concordância com o conteúdo, a forma é importante numa democracia. Mas não é mais ágil? Do ponto de vista de você ter... mas não adianta você ter uma ferramenta que depois que judicializar não vai ser válida, né? Muito difícil algum juiz dar suporte a ações contundentes com base em uma regulação por portaria. Não faz sentido. Tanto é que o governo, enfim, já fez sua mobilização e o presidente da Câmara dos Deputados já sinalizou para votação e aprovação de um projeto ainda nesse mês de abril. Acho que não é o caminho. E segundo, você ter um órgão específico para fiscalização de conteúdo também não me parece correto. É um risco muito grande de você ter um viés ideológico muito forte e uma perseguição de adversários. O mais racional é você regular as ferramentas. Porque, vejam, se você tem uma manifestação fora do padrão, enfim, ofensiva, desinformativa, mas você está identificado,
e você não tem acesso às ferramentas para transformar isso num viral, vai ser muito, muito fácil de você estancar, fazer a responsabilização. O problema hoje é que eu posso contratar impulsionamento, eu posso fazer publicidade camuflada, eu posso usar contas falsas, eu posso comprar fazendas de seguidores e usuários para dar alcance. Então, tem muita ferramenta disponível para dar alcance àquele ato criminoso. E por isso o projeto do Senado foi nessa linha, vamos regular as ferramentas, vamos evitar o anonimato, vamos criar mecanismos para poder coibir o crime sem entrar no debate taxativo do que é verdade e do que não é verdade, porque isso é uma discussão que, em última instância, tem que ser feita pela justiça. Tá? Não dá para você criar o Ministério da Verdade no governo Lula. Realmente, acho que não vai prosperar. Você acha que o texto está sendo desfigurado na Câmara? Não, a gente tem que ver. O deputado Orlando Silva está mexendo novamente no texto. É preciso esperar o resultado final. É natural, porque é um tema de alta complexidade, com muitos grupos fortes de interesse. A nossa expectativa é que seja um texto enxuto, objetivo, e que foque em ferramentas e não em conteúdo. Se caminhar para conteúdo, o risco de erro e até de dificuldade de aprovação passa a ser muito grande. Posso fazer uma pergunta para o senador, Daniel? Claro. Senador, queria entender, uma das coisas que a gente está tentando entender, né, a gente como uma organização jornalística lá também no núcleo, né, estamos tentando entender isso. Essa portaria do governo, do Ministério da Justiça, ela fala de alguns termos que não existem ainda na legislação específica para redes sociais, né, que é risco sistêmico, dever de cuidado, e eles estão puxando isso de algumas outras áreas, como do Estatuto da Criança e do Adolescente e do direito do consumidor, né, de que obviamente as plataformas também têm que atender a legislação específica para o consumidor. Mas quando se trata de moderação de conteúdo, esses termos ainda não existem, né? O senhor acha que foi forçar um pouco a barra ter trazido de outras áreas do direito para a regulação de plataforma, nesse caso, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Existe um voluntarismo, vamos chamar assim, do Ministério da Justiça, né? O Ministro da Justiça é o primeiro que corre no microfone para qualquer assunto que aconteça no Brasil. E essa proatividade, às vezes, vai levar a equívocos, né? Utilizar a ferramenta inadequada, no caso, uma portaria, utilizar termos que estão em projetos de lei esparsos, enfim, não dá para ter atalho, né? Você tem que ter discussão pública, debate no Congresso, votação, aprovação. A gente está falando de valores muito elevados e da vida das pessoas, então não dá para fazer uma coisa atropelada. Eu acho que essa tentativa forçada de fazer as coisas não vai gerar absolutamente nenhum resultado. Vai ser só um factoide que se perde no tempo, e o que nós precisamos é de lei mesmo, efetivamente aprovada, para que possa ser cumprida, e que seja de conhecimento de todos, né? Todo mundo saber a regra do jogo para poder exigir os seus direitos. Eu vejo aqui, fazendo uma análise política, senador, dessa postura do Ministério da Justiça, por mais que se questione a forma, a portaria, fato é que fez a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, mexer ali e falar, então vamos votar. Foi uma ferramenta política que fez o negócio andar, porque está lá, no Congresso há um tempo, por que não anda? Por que está parado? Por que isso não discute? E as redes também, né? A reação das... Pode falar, Góes. Não, perdão, eu interrompi você só para dizer, complementando, as redes também reagiram a essa frase do Dino, essa postura enérgica, que eu concordo, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, mas talvez se não fosse esse tipo de postura também, as redes continuariam a advogada do Twitter lá alegando, né, que não tinha nada a ver com isso. Então, às vezes a gente precisa de alguém que chacoalhe também. Agora, é bom que tenha atores políticos que organizem isso, né? E, perdão, senador, interrompi o senhor. Não, é por aí. A gente tem que sair um pouco dessa nossa fixação nos homens fortes, né? Eu preciso de um ministro forte que dá um tapa na mesa, um presidente forte que dá um tapa na mesa, um ministro forte que dá um tapa na mesa, daqui a pouco quebra a mesa. E não resolve nada. Na vida real, nada.
você cria. Nós tivemos agora um processo eleitoral dificílimo e que foi essencialmente regulado por uma pessoa, o ministro Alexandre de Moraes. E vamos ter em 24 agora as eleições municipais. Como é que vai ser? O Alexandre de Moraes vai ser o juiz da comarca? Ele que vai criar regras e vai estabelecer rotinas? Não dá para ser assim. A gente tem que ter regra aprovada, votada, texto de lei, e que seja igual para todos, que permita defesa, ampla defesa. Acho que esse tipo de postura desse jogo político faz algum sentido, mas a gente tem que dar um passo adiante, que é votar. E eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados já sinalizou nesse sentido. Aproveitando esse tema, Carlos Bolsonaro, já que está abrindo mão aí das redes sociais do pai, senador, então é um alívio aí para as eleições municipais? Como é que você ouviu essa notícia aí? Tá triste, viu? Tá magoado. Acho que é uma questão familiar aí, birra de menino, os pais resolvem no tempo certo. Esse movimento, esse pêndulo aí dos Bolsonaro já se viu várias vezes. Normalmente é para desviar a atenção de alguma coisa. A gente não pode esquecer que tem todo um processo em andamento relativo às joias da Arábia, você tem imóveis que subiram do palácio, você tem processo seríssimo em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral, e aí surgem esses factóides aí meio amalucados, que tiram o foco por algum tempo, mas não tenha dúvida, as ferramentas que são utilizadas, os chamados gabinetes do ódio, que não são de direita ou de esquerda, são uma ferramenta, você tem grana para pagar e ela vai servir para o seu interesse, vão estar ativos e funcionando a pleno vapor, não interessa o que o garoto do Bolsonaro fale. Vou puxar até com você, Sérgio, porque querendo ou não, gostando ou não, o fato é que Bolsonaro e as redes sociais foi um exímio usuário das redes sociais, ou soube usar para os interesses dele de uma forma, assim, muito bem feita, com Carlos Bolsonaro liderando essa estratégia. Esse bolsonarismo, ele é o tamanho que ele tem hoje, graças principalmente às redes sociais, na sua avaliação, e até na figura desse gabinete do ódio também, que a gente acompanhou ali como funcionava, que tinha Carlos Bolsonaro também ali com as outras pessoas que faziam parte do governo, inclusive, dentro do Palácio do Planalto. Como que o bolsonarismo se valeu dessas redes sociais? E hoje, como que esse governo está usando as redes sociais para, de certa forma, tentar essa mesma estratégia para os próprios interesses? Se está tendo ou não um efeito semelhante ao dos Bolsonaros? É interessante de notar um pouco a estratégia, né, desse governo para o passado. Assim, sem dúvida, Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro também, os Bolsonaro, souberam usar as redes sociais muito bem a favor deles, principalmente para criar divisionismo entre grupos políticos diferentes, né, entre ideias, ideologias diferentes, criar esse atrito constante a ponto de uma deputada na véspera da eleição sair apontando uma arma para um cidadão no meio da rua, né? Então, assim, esse tipo de cenário que foi se criando. Uma coisa que acontece agora com a esquerda no poder, né, menos essa questão do divisionismo, ainda existe, tá? Não estou falando que não existe, mas existe menos a questão de botar o terror nas pessoas, de criar o divisionismo, o comunismo vai vir para te matar, que o Bolsonaro utilizava, e tá mais para o puxa-saquismo. Porque é muito difícil você ver críticas vindas do próprio campo do governo. Eu sei que claro, são aliados e tal, mas assim, tem muitas coisas acontecendo que são passíveis de críticas, e críticas construtivas, né? Essa portaria, por exemplo, né? Acho que todo mundo sério que estuda redes sociais, direito e lei, achou essa portaria uma aberração. E por algum motivo, muitas pessoas, né, que não precisa nem estar na base do governo, que são twitteiros, que são pessoas dando opinião na internet, só mais uma pessoa dando opinião na internet, mesmo assim não consegue fazer essa crítica construtiva, fazer essa reflexão, né? Então, agora, né, existe ataques, existe divisionismo e tal, embora eu acho que menos, mas essa questão do puxa-saquismo, que também tinha no Bolsonaro, né, bastante, mas está um pouco mais em evidência agora, né? A ausência de crítica de atores que poderiam criticar
algumas coisas que o governo está fazendo para melhor, porque o próprio Lula tinha falado, não, críticas, eu queremos ouvir as críticas, o feedback, mas obviamente nenhum governo quer escutar crítica, né? É só escutar o que está fazendo certo, né? Então é isso, é a diferença que eu vejo entre os dois agora. Até com as falas de Lula agora sobre a guerra na Ucrânia e Rússia, isso ficou um pouco mais evidente, né? As críticas ao falar que a culpa era dos dois ali, dos dois países, ele foi bastante criticado, mas você vê até como as pessoas, ao criticar o presidente, elas vão com o pé no freio, né? Elas não vão como se fosse um próprio adversário político. Até, o Góes, tem uma pergunta para você aqui, ó, que chegou da Isabel Cristina, sobre educação política cidadã, que é a bandeira dela. Ouço muita gente falar. Pergunta para os entrevistados, não deveria ser ensinado nas escolas qual a função da estrutura estatal? Isso se refletiria, de certa forma, nas redes do conhecimento? Olha, deveria, mas eu acho, assim, dialogando aí com ela, né, assim, a gente tem algumas evidências, e aí de novo vou citar algumas pesquisas dos Estados Unidos, porque você tem mais volume de pesquisa lá, né, principalmente sobre esse tema. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente ter consciência é que não basta ensinar as regras do jogo democrático, o funcionamento. Eu gosto muito de um estudo que eu já citei nas minhas colunas do Globo, que analisou um pouco assim, os alunos. Você dava vários tipos de notícias falsas, absurdamente falsas, notícias reais, e testando os vieses dos alunos, né? E os alunos que tiveram, e você fazia vários pré-testes para saber qual era a posição política do aluno antes, você também fazia um pré-teste para saber o conhecimento daquele aluno sobre as regras da democracia nos Estados Unidos. E o interessante desse estudo é que ele mostra que o conhecimento das regras do jogo ou das estruturas, assim, para usar um termo aqui do Paulo Freire, essa educação bancária de transferência de conteúdo, de transmissão de conteúdo do professor para o aluno, ela não é suficiente, né? Claro que é importante que o aluno conheça as regras do jogo democrático, as estruturas do poder, mas você precisa praticar, né? Esse exercício de você praticar a convivência democrática e civilizada é um exercício que tem que ser cotidiano. Então, concordando com ela, eu digo que é essencial, é fundamental, mas não é suficiente, né? Isso passa por algo que precisa ser realmente trabalhado, porque as forças contrárias, né, ouvindo o senador, ouvindo o Sérgio, a gente tem essa noção aí, a gente sabe, né, como que as forças contrárias que nos levam que puxam o que há de pior em nós, né, que apelam para os nossos instintos mais de ódio, de raiva, de separação. Então, isso é muito potente. A potência das redes sociais está muito ligada a isso também, né? Não é só o esmalte, que é a tentação da gente comprar um esmalte azul, porque é também estratégia política da gente comprar certos discursos ou comprar certas narrativas em nome de um projeto político. Então, são estruturas muito fortes, muito potentes. Não basta só conhecê-las, é preciso cotidianamente nas escolas fazer esse exercício da prática do diálogo civilizado, democrático e da aprendizagem das estruturas de poder. Informação é poder, né? Acho que essa é uma frase que dá para a gente levar para vários âmbitos. Senador, para a gente fechar, batemos 9h30 aqui, mas quero te ouvir rapidinho. A expectativa de entregar amanhã ao arcabouço fiscal as novas regras, né? O governo vai apresentar ao Congresso Nacional, finalmente, amanhã. Qual o clima para essa votação? Como é que o senhor vê? Agora que a gente vai ver o texto de fato, né? Pelo que a gente viu por alto até agora do que foi anunciado. Vai ter um ambiente tranquilo? É evidente que a gente tem que ver o texto final, né? O diabo mora nos detalhes, mas a tendência é de uma votação rápida, uma aprovação rápida, seguramente com algumas alterações que tentem deixar o arcabouço mais firme no sentido da trajetória da dívida, né? Você ter garantia de que nós não teremos o endividamento crescente e a retomada da inflação. Mas a gente vê como um movimento positivo e a expectativa é boa. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, né? As redes sociais de vocês vão ser inundadas de perguntas e de novos seguidores agora para seguir gente boa, né? Isso vale a pena. Então, agradeço a todos vocês por participar comigo aqui no Segunda Chamada, e o convite se estende aos próximos passos, principalmente com a aprovação
da fake news, do PL da fake news, hein, senador? Até uma próxima, gente. Obrigadão. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Bom.